logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Professores, professoras, internautas que me acompanham, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com mais uma aula. Desta feita nós vamos para a lição número 9, com o título As Duas Bestas da Grande Tribulação. Nós estamos em uma lição que é um pouco complexa, um pouco difícil para ser ensinada, até porque existe muitas linhas de interpretação. Mas antes de entrar na lição, eu quero dizer aos professores e às professoras, né, os internautas que estão me acompanhando, mantenha-se a calma, vamos devagar, que nós vamos entender aqui muita coisa. Quero agradecer a todos que compartilharam no vídeo anterior, né? Logo estarei falando o nome de todos os internautas aqui. E dizer de coração obrigado a todos aqueles que fizeram os seus comentários. Dizendo a vocês, não esqueça de fazer o mesmo, né? Compartilhar esta aula, também de fazer o seu comentário, dar o seu like. E aqueles que não são inscritos ainda, que estão chegando no meu canal pela primeira vez, se inscrever aqui no meu canal. No primeiro objetivo, dentro do objetivo, no primeiro ponto, eu vou estar mostrando quem são as duas bestas da grande tribulação. Isso é interessante, a gente vai comentar sobre que a igreja de Jesus, a igreja que foi comprada com sangue, que foi lavada pelo sangue de Jesus, ela não entrará, não passará por esta grande tribulação que nós estamos estudando. No ponto 2, eu vou estar destacando as características do anticristo e falso profeta. No ponto 3, né, no primeiro objetivo aí, eu vou estar, vou expor o sistema de governo na grande tribulação. Então, se prepara, a aula é bastante importante, né? E gostaria que vocês fizessem os seus comentários, né? Aqueles que pensam um pouco diferente ou fazem uma outra interpretação, pode fazer aí no rodapé, não tem problema. Vamos juntos aí, estar trabalhando para a grandeza do reino de Deus. O texto áureo, ele diz o seguinte: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Imagina o apóstolo João aí, logo após a morte de Jesus, ele já velhinho, ali nessas visões que está tendo, né? E agora ele escreve dizendo que já é a última hora, né? E nós estamos aqui, quase 2000 anos tem passado, e nós estamos aqui ainda esperando a vinda de Jesus, sabendo que ele virá para arrebatar a sua igreja. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nessa lição, ela diz: Jesus revelou para a sua igreja o que está prestes a acontecer no mundo. A introdução, ela fala que o cenário mundial se configura rapidamente em todas as áreas para o tempo da grande tribulação. Nós estamos vivendo isso, professores, professoras, internautas que me acompanham. Nós vemos que os sinais, eles mostram que em breve Cristo vai voltar. E o cenário está sendo preparado para o governo do anticristo. Então, por isso, cada dia nós devemos estar mais atentos, pois a Bíblia revela-nos a manifestação de duas personalidades malignas neste tempo denominado de bestas. Um diz assim: as bestas do Apocalipse. A grande tribulação será marcada pela manifestação de duas figuras públicas e notórias, chamadas no livro do Apocalipse de bestas, né? Pessoas com intenções más,
pessoa parecendo aquelas feras, né? E também nós vamos estar vendo pessoas que é como aqueles que estão vestidos de ovelha, mas são lobos. E tudo se preparando aí para esta grande batalha, esse grande tempo aí, tempo do fim. Nós vamos estar vendo o que Deus revelou sobre essas bestas, né? O que foi revelado sobre elas, quais são as suas características e a fonte de sua influência e poder sobre os povos. Veremos ainda o que farão no mundo no tempo da grande tribulação e o sistema político-econômico que predominará nestes tempos. Nós vemos que alguns países têm sofrido, mas ainda não é o período da grande tribulação. A grande tribulação está reservada para depois que a igreja for arrebatada. O 1.1 diz assim: são chamadas de bestas. Para falar dessas duas personalidades malignas que aparecem no capítulo 13 do livro de Apocalipse, a Bíblia utiliza a palavra grega terion, que significa literalmente fera, besta fera. Já, por exemplo, as pessoas antigamente, você vai encontrar com a besta fera. Então, nós vemos aí que a palavra utilizada no mundo antigo é para falar de animais perigosos ou criaturas terríveis e sobrenaturais. Então se usava essa palavra, a besta fera. E como eu disse para vocês que essa lição é um tanto assim complicada pela maneira de várias interpretações. Você imagina que essa besta é semelhante a um homem, né? E é utilizado também para falar de pessoas com atitudes bestiais. Então nós temos aí, eu coloquei aí, por exemplo, nós temos o Nero. Quem sabe como é uma palavra profética que já está lá no livro de Daniel. Quem sabe muitos acharam que o Nero já era essa besta, outros achou que era o Adolf Hitler, e outros hoje estão achando que é o Putin. Mas nós, verdadeiramente, nós não sabemos identificar estas bestas. Sabemos que esses personagens serão homens, pessoas que vão enganar as nações. E serve para mostrar a natureza animalesca, violenta e altiva dessas duas bestas que agirão de forma implacável e sombria durante a grande tribulação. Nós temos um período de 3 anos e meio, depois nós vamos estar vendo aí, que aí nós temos outro período onde Satanás, né, o anticristo, fará um concerto aí, e quando eles acham que tudo é paz, então na verdade não existe paz. 1.2 diz assim: serão duas pessoas. Essas bestas quem são? Serão duas pessoas. A Bíblia indica que as bestas que João viu serão pessoas e não uma força impessoal. Então não quero aí, professores, professoras, internautas, que as pessoas ficam pensando que isso é uma coisa sobrenatural. Não, é o homem que vai agir, pessoas que estarão sendo usadas pelo inimigo. Então essas bestas, elas serão pessoas. Acredita-se que as duas bestas serão duas pessoas que agirão como a personificação do mal durante a grande tribulação. Essas pessoas, eu não assistia aquela novela da Record, eu não gosto de acompanhar novela, né? Então não assisti, mas vi algumas propagandas, algumas coisas onde tinha um homem ali personificado nessa besta lá, né? Representando o demônio. Então será um período de muita maldade sobre a terra. Nós vamos estar, durante a lição, nós vamos estar vendo que as pessoas serão obrigadas a atender e a seguir o ordenamento destas bestas que vão agir na grande tribulação. Não terão a liberdade que nós temos hoje, a liberdade de escolhas. Serão obrigados a fazer a vontade dessas figuras personificadas
nessas bestas. Então, eles aparecem sendo lançados vivos no lago de fogo, que indica tratar de pessoas, porque depois são lançados vivos no lago de fogo. Por isso o comentador usou que essas bestas seriam 2 pessoas e por isso que mais tarde elas seriam lançadas. Aqui diz assim, na lição diz assim: e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, chegando aí, os intérpretes da Bíblia entenderam que essas 2 bestas se trata de pessoas que serão lançadas mais tarde no lago de enxofre, ou melhor, será lançado no inferno. 1.3 diz assim: a revelação na forma de pretérito. Receberão poder maligno. Quem receberão poder maligno? Essas bestas. A Bíblia revela-nos a fonte do poder da primeira besta. Então, a besta, ela está dotada de poder. E poder, não é para fazer o bem, é poder para destruir a humanidade, para enganar as pessoas. E aí diz que ainda tem o dragão, que deu-lhe o seu poder e o seu trono, nele grande poderio. Então essa besta estará revestida de poder, governos humanos, né, com autoridade para fazer o que bem pensar. Então a segunda besta é dito que ela falava com o dragão. Então exerce poder semelhante à primeira besta e faz grandes sinais. Quer dizer, a segunda besta também, ela fala com o dragão e o poder dela é semelhante. Você vai ler aí o Apocalipse 12 e 13 para entender, compreender melhor esta passagem apocalíptica. Diz que faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então nós precisamos, professores, professoras, internautas, é por isso que nós precisamos conhecer um pouco mais a Bíblia, estudar mais, meditar nas palavras e não ser levado por todo o vento de doutrina. Nós vemos que tem muitas pessoas que estão na igreja, estão com sérios problemas espiritual porque elas acreditam em tudo. Vem um pregador que parece pegar o céu com a mão, elas se encantam pelo aquele pregador, mas elas não conhecem o Senhor Jesus na profundidade do seu amor e da sua palavra. Nós precisamos discernir isso. Quando alguém profetiza, alguém diz: olha, você não pode, você está achando que não é, Deus vai castigar você. Não, Senhor, as profecias terão que ser julgadas. Pois o diabo, aqui está dizendo, o diabo, ele vai ter poder, essas bestas vão fazer grandes sinais. Vocês sabem que a tecnologia está cada dia avançando. Eles vão lançar um telão no céu e vão refletir, segundo alguns historiadores, a vinda de Jesus, para dizer que Jesus veio e vão estar fazendo muitas e muitas coisas. Já é possível, já vi alguns comentários sobre se é possível projetar imagens no espaço. Então vai fazer sinais no céu, pode fazer descer fogo da terra, do céu, e você vai estar vendo. Aí diz que você vai ver a vista dos homens, você vai estar vendo e você vai estar crendo na mentira. Por isso, hoje é dia de aceitar Jesus como Salvador. Para quem é cristão, é dia de se aprofundar mais na palavra de Deus para compreender a verdadeira vontade de Deus. Paulo já falou sobre isso. Perdoe-me com muita consideração, muito respeito aos católicos, né? Foi de onde eu vim, foi aonde eu tive meus primeiros ensinamentos cristãos. Eu acho que sou cristão hoje, graças a Deus, porque nasci num berço católico. Se não tivesse nascido em um berço ateu, talvez não teria chegado ao conhecimento. Mas no catolicismo nós encontramos aí muitas coisas, muitos sinais que não são de Deus. Nós temos no Brasil, nós temos, por exemplo, quando o governador de São Paulo veio a Aparecida, os pescadores foram lá e aí foram pescar para fazer um ensopado para o governador, acha um pedaço daquela imagem, depois acha a cabeça e ali foi feito
um altar de adoração que hoje multidões e multidões de pessoas vão à Aparecida. Será que não são sinais que estão trazendo e aí confundindo as pessoas? Então é preciso ver isso. Nós temos, por exemplo, Portugal, nós temos também essas de Fátima, né? Da visão de Fátima, né? Então nós precisamos estar preparados lendo a Bíblia para entender. Com isso eu não quero dizer, olha, meus queridos, nós temos que ter orgulho da Santa Maria. Santa Maria, sim, a mãe de Jesus, uma mulher santa, uma mulher que foi escolhida. Agora não confunde ver as virtudes dessa mulher e querer adorá-la, porque Deus não divide a glória. Então ela é uma criatura que se tornou mãe do Salvador. Então ela é um ser criado como nós fomos criados por Deus, ela da mesma forma. Só que ela achou graça, como ela mesma disse, né? E bem-aventurada seria também entre as mulheres. Isso é verdade. Mas aí o diabo procura enganar, fazendo com que as pessoas adorem, né, aquilo que Deus disse que não é para adorar. Então, essas bestas, né, com esses sinais, ela engana os habitantes da terra, né, os habitantes da terra serão enganados com sinais que lhe é permitido que fizesse em presença da besta. Essa besta vai estar mostrando o seu poder. Gente, mas eu não quero que vocês se assustem. O capítulo 13 de Apocalipse é um capítulo assustador, mas para quem não tem Jesus, que está sujeito a Jesus vir e eles ficaram aí, passar uns 3 anos e meio, onde há uma paz, né, que é falsa, e depois entrar nesse período terrível. Então aí nós estamos vendo assim a força maligna atuando na grande tribulação. O dragão, o anticristo e o falso profeta atuando entre as pessoas e entre os governos e causando grande destruição na fé e em tudo, pois Jesus já estará com seus salvos na glória. O 2 diz assim: a besta que sobe do mar. Essas revelações de João, professores e professoras, talvez vocês estão achando que é difícil, mas elas são revelações que as pessoas ao longo do tempo fazem essa interpretação. Uns dizem que o Papa quer isso, quer aquilo, e outros dizem que é Adolf Hitler, e vai indo assim. Então não chegou-se a uma conclusão, a um entendimento correto. Lá para frente vou estar falando melhor. Então aqui diz: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Imagine, que numa visão, mas que visão terrível que o apóstolo João está vendo. Ele se colocou ali na areia e aí vê subir do mar essa besta, né? Essa besta com várias cabeças, quer dizer, é uma coisa assustadora. Se fosse, por exemplo, na carne, né? Que porque lá ele está arrebatado em espírito, né? Mas se fosse na carne, as pessoas sairiam correndo. Então a besta que sobe do mar, o que ela é? Ela não é nada mais que o anticristo. O anticristo é o que vai pregar contra Cristo. Por isso que ele é anticristo. Ele quer enganar as nações. E aí o mar aqui, ele está simbolizando as nações de onde essa besta vai sair. E nós vemos que não só o Apocalipse, mas o profeta Daniel também vê 4 animais saindo do mar. E lhe é revelado que são governos humanos. E esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. O 2.1 diz assim: nomes e títulos do anticristo. Vamos ver sobre isso. Os nomes e títulos do anticristo na Bíblia revelam sua natureza e caráter. Daniel o chama de assolador. Quer dizer, essa visão dessa besta a imagem já é terrível. Até na visão eu acho que dá para se assustar. E imagine, Daniel chama isso de assolador. E Paulo
nomeia como o homem do pecado, o filho da perdição e o iníquo. Quer dizer, está falando do anticristo que se levantará na grande tribulação para obrigar as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem. O 2.2 diz assim, retrato falado do anticristo. Então diz assim, e a besta que vi era semelhante a leopardo. Veja que aí, a visão dele, ele olhou, ele viu uma besta e viu aparecer com um leopardo, que é aquele animal veloz. E ele diz mais, e os seus pés como os de urso. Então, ela tinha uma mistura, ele vê um leopardo, mas os pés é de urso. Eu vou estar explicando o simbolismo de cada uma dessas coisas. Depois ele diz assim, e a sua boca como a de leão. E ainda diz mais que o dragão deu-lhe poder e o seu trono e grande poderio. Então está falando de governos que anticristo, que governarão a terra. Encontramos aqui uma descrição assustadora do anticristo. E aí nos remete aos 4 animais que Daniel viu subindo do mar. A visão relacionada ao anticristo parece mostrar nesses animais o seguinte retrato. Vamos lá, está vendo? Veja que ele primeiro vê um leopardo. O que é o leopardo? O leopardo é um animal veloz, como eu estou mostrando para vocês aí. Ele atinge uma velocidade tremenda. É difícil escapar dele. Então, como ele é semelhante ao leopardo, ele fala da rapidez com que o anticristo vai dominar o mundo. Vai ser rápido. Até porque nós estamos vendo ali 42 semanas, são 3 anos e meio. Depois ele fala do urso. Fala que os pés eram semelhantes ao de urso. Isso aí está denotando o quê? A força que emplacará em seu governo. Então vamos lá. Por que ele era semelhante ao leopardo? Porque está falando, quando diz que ele é semelhante ao leopardo, está falando da velocidade. Semelhante aos pés de urso. Falando da sua força para emplacar o seu governo mundial. E aí depois fala mais que a boca de leão aponta para a soberba de suas palavras. Quando nós falamos do leão do tribo de Judá, é outra coisa. Esse leão aqui está representando o mal. Então, diz que foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então, esse leão aqui ele não tem nada a ver com o leão da tribo de Judá. Até porque o leão da tribo de Judá, ele diz que seu jugo é suave e o seu fardo é leve, conforme está escrito em Mateus 11:30. Então, essa besta que surgiu do mar aí é assustador e está falando sobre o período da grande tribulação. A Bíblia diz que todo aquele que crê vai ser salvo da grande tribulação. A Bíblia diz, quem crê, o Senhor vai arrebatar, vai levar para o céu antes desses dias tenebrosos que acontecerão após a volta da igreja. Nós precisamos estar alertando as pessoas na igreja. Eu digo sempre aquela mensagem com foco, aquela mensagem que realmente faz com que as pessoas voltem para casa adorando a Deus e esperando a volta de Jesus. Uma mensagem mais direta, de maneira que as pessoas não venham ser deixadas na volta de Jesus. Nós temos 2:3 assim, características do anticristo. Embora Deus não tenha nos revelado a identidade do anticristo, fez questão de nos dar várias informações sobre ele. Então é por isso que nós temos aí professores, professoras, internautas, não tem como ensinar, a besta é essa, o falso profeta é esse, o dragão é esse, uns dizem que é o Papa, outros dizem que é não sei o quê. Não tem como afirmar. Apenas nós temos aí várias informações sobre ele. Então, juntando as informações,
aí nós vamos procurar descobrir quem é estas bestas. A Bíblia mostra que o anticristo será um grande orador. É um camarada que empolga as pessoas. E ele foi dado para ele, né, uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E a Bíblia diz que será também um grande empreendedor, um empresarial, né, que vai dominar a economia mundial. Nós estamos vendo o que nós estamos passando. As coisas estão se evoluindo, estão se preparando para isso. Tudo nos mostra que Cristo logo volta. Nós estamos vendo que tudo está preparando para isso. Nós vemos, faz tempo, mas é o código de barra, cada dia vai saindo coisas novas. Nós tivemos essa pandemia, e na pandemia agora que nós tivemos desse Covid-19, alguns governos já queriam fazer com que nós não tivéssemos direito de comprar se não tivéssemos vacinado. Veja o caminho que nós estamos trilhando, o caminho do fim. Então, ele também vai ser um político notável. Ele vai implantar um governo mundial, tendo 10 reinos confederados, né, como base do seu governo. Então, o que acontece? Tem mais coisa que ele vai fazer. Ele tem um poder comercial, um poder empresarial, um poder político tão grande. Porque o poder empresarial é uma coisa, né? É aquelas pessoas que vão desenvolvendo e acaba crescendo. Aqui não. Aqui o poder empresarial, que a coisa é feita da forma que esse governo quer. Então, por isso, ele será notável. E o que ele vai fazer? Ele vai implantar um sinal para colocar na mão direita, né? Um chip. Hoje antigamente nós não sabíamos o que é isso. Um chip para colocar na mão direita ou nas testas, né, das pessoas. E agora é o seguinte, depois de implantar esse chip, aí é o seguinte, você não compra e também não vende se não tiver esse sinal. E aí após ou o nome da besta, ou o número do seu nome, quer dizer, vamos ter que ser identificados, estou falando vamos, mas as pessoas que ficarem para a grande tribulação não farão nenhum tipo de negócio se não tiver o sinal da besta. Ele diz aqui que os 10 chifres que João viu ali são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Vão se unir para tramar aí contra a humanidade, o que fazer, qual o modelo mais fácil de persuadir e de dominar o mundo. E aí diz que ele também, Israel será enganado, pois ele fará o pacto com Israel por 7 anos. Ele faz por 7 anos, que são os 7 anos perigosos após a volta de Jesus. Só que acontece que na metade dos 7 anos, ele rompe, que será, esses 7 anos é a última semana das 70 semanas de Daniel, conforme eu expliquei para vocês. A contagem parou, nós estamos no intervalo, porque agora é o tempo da igreja. Então a contagem parou e agora já estamos em 69 semanas e falta a última semana. Essa é a última semana. Após a igreja sair, aí começa a contagem da última semana e esse anticristo, ele virá e fará um concerto com Israel por 7 anos. E eles acham que o concerto é importante. Só que na metade dos 7 anos, eles quebram aí o seu compromisso. Então ele se apresentará no templo como fosse Deus. E finalmente será vencido por Cristo em sua volta. Essa volta, irmãos, não é, entenda bem, não é a volta para buscar a igreja. A igreja está com Cristo. Essa volta é quando Cristo volta com a igreja ali no Armagedon. O 3 diz assim, a besta que sobe da terra. Agora mais uma besta, né? E vi subir da terra outra besta. Veja bem que ele diz que viu subir da terra, olha lá, subindo da terra outra besta. Essa não é a besta que surgiu do mar. É outra besta, né? Ela tinha
2 chifres, e que o chifre dela era semelhante ao carneiro. Eu coloquei um chifre de um carneiro aí, né? Acordei, mas eu coloquei carneiro. E falava com o dragão, né? Ou como dragão. Essa segunda besta que aparece na revelação é quem? É o falso profeta. Que usa uma máscara, né? Nós vimos em algumas imagens aonde ele aparece como um lobo vestido de ovelha. Nós já estamos tendo muitos falsos profetas, muitas pessoas gananciosas, né? Eu não sei, professores, professoras, internautas, como será a vida desses pregadores que usaram a mensagem para ganhar dinheiro. E tem a apresentação aí, meu filho. Um pregador vindo na tua igreja é caríssimo. E aí muitos pastores deixam de treinar os seus obreiros, deixa de treinar, de delegar, ganhar almas. Por exemplo, quando você delega, pastor, você que está me ouvindo, você tem um grupo de obreiros, delega trabalho, faz culto à tarde, coloca um irmão lá para fazer, dá trabalho para eles. Daqui a pouco você tem pregadores e você tem conversão de almas. Agora nós ficamos na festividade, nós buscamos essas pessoas de longe e às vezes, talvez 1 a 2 almas vêm para frente, mas depois não tem o discipulado na igreja e não consegue fazer com que essa alma permaneça. E aí eu digo, ai dos pastores, como diz a Bíblia, né? Que estão cobrando fortuna para vir a uma igreja. E aí a Bíblia diz que não é assim. Claro que nós sabemos que você tem que bancar despesa e outras coisas mais, ok. Mas existe muito exagero nessa área. Tem pregador que estão com uma fama tão grande que não dá para você convidar. Então, esta segunda besta que aparece na revelação é o falso profeta. É o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Professores, professoras, nós temos que procurar ensinar, alertar os nossos alunos, porque o inimigo está fazendo, mesmo que ainda não entramos no período da tribulação, mas eles estão fazendo quase que descer fogo do céu. E aí enganando muita gente. A Bíblia diz, se ainda que um anjo descer e te anunciar um evangelho que não foi igual esse, seja anátema, porque você está crendo em tanto quanto é profecia. Irmão, é contra a profecia? Não, não sou, irmão, não sou contra a profecia. Mas a profecia tem que passar pelo crivo do julgamento, para ver se ela é de Deus ou não é. Porque senão, em vez, a profecia, em vez de ela preparar o cidadão, de alertar o cidadão para o encontro com Cristo, ela desanima. Ela tira a pessoa do foco. Então, nós precisamos estar atentos. Então, nós veremos que com a chegada desta besta, que tipo de quadro religioso predominará no mundo durante a grande tribulação. Você já viu aí pelos ensinamentos que eu estou fazendo aqui, que você será forçado. O 3:1 diz assim: ela imitará o Espírito Santo com sinais malignos. Aí, por exemplo, o diabo está deitando e rolando, e aí está fazendo sinais para enganar o povo. Então o falso profeta marcará o governo do anticristo com sinais malignos na grande tribulação. As pessoas, principalmente nos primeiros 7 anos, nos primeiros 3 anos e meio dos 7 anos, as pessoas serão enganadas e estarão totalmente preparadas para aceitar o sinal da besta. Nós vemos que o mundo já está preparado, aí vem se preparando para esse grande acontecimento. Então isso nos faz ver que a vinda de Jesus está bem próxima. Então essa besta, que é o falso profeta, ela tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Eu coloquei aí Adolf Hitler, mas não estou dizendo que ele seria essa besta, mas que ele é uma besta, foi uma grande besta aí, que trouxe grande prejuízo para a humanidade, aonde fez com que os judeus sofressem muito.
O 3.2 diz assim: o sistema único financeiro mundial. A palavra que resume o tempo da grande tribulação é controle. Na grande tribulação tudo será controlado. Então faz que todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta e o número, e o seu número, né? Então eu já falei um pouco sobre isso anteriormente. Então, atualmente nós temos vislumbre sobre aquele período, a hora que nós estamos aqui observando as intervenções crescentes dos governos mundiais nas redes sociais. Você pega o WhatsApp, hoje você vai passar uma mensagem, e primeiro você passava várias mensagens, ia batendo, passando. Não, hoje você tem direito a passar só uma. Então, quer dizer, nossa vida já está sendo controlada antes do anticristo. Então, pelas metas dos países, e pelo fim do dinheiro físico, e o fim aí, e essa guerra comercial que estamos tendo, né? Um controle da produção de alimentos, então nós vamos aí ser controlados. Você não vê, por exemplo, a Ucrânia está em guerra com a Rússia. Aí um deixa de passar o alimento para outro país, não pode vender isso, não pode vender o gás, não pode vender aquilo. Quer dizer, o mundo está já bem controlado aí, aonde muitas pessoas estão passando fome até por causa desse autocontrole, de não passar as mercadorias. Ou seja, assim, o sistema único e religioso mundial. O tempo da grande tribulação será de intensa religiosidade. Então, o anticristo vai querer todo mundo muito religioso, mas adorando o anticristo. Então, o falso profeta, o que ele vai fazer? Ele vai exercer influência nas massas com os sinais malignos da natureza. Quer dizer, as pessoas que ficam pagando tribulação vão ser enganadas, porque vão ver sinais que eles vão dizer, mas isso é Deus. Então ele vai implantar um sistema mundial obrigatório de culto à pessoa do anticristo. Não vai poder mais adorar a Deus nesse tempo. Então o mundo de hoje, ele caminha a passos largos para uma religião mundial, com um movimento ecumênico, onde as religiões se aproximam cada vez mais uma das outras, buscando um salvador ideal que verá no anticristo o seu anelo. Nós vemos a pluralidade de igreja que nós temos. A minha igreja mesmo, que é a Assembleia de Deus, para todo lado você vê uma portinha lá, Assembleia de Deus disso, Assembleia de Deus daquilo, e Batista disso, Batista daquilo, presbiteriano disso, presbiteriano daquilo. É assim. Então, nós temos que ter cuidado para cada um de nós não estar brigando aqui para encher o nosso bolso ou para encher somente a nossa igreja. Nós temos que povoar o céu. Então, a igreja de Cristo, hoje, ela deve amar e pregar o evangelho a todos. Mas não pode haver mistura de seitas e heresias na prática da fé cristã. Muitas heresias estão entrando dentro de nossas próprias igrejas. E isso é um perigo. Conclusão. O mundo caminha em todas as áreas para a chegada do anticristo e do falso profeta. Nós estamos vendo que o mundo está caminhando para isso. Se você notar hoje, por exemplo, a gente quase não usa mais dinheiro. Vai chegar uma hora que nem dinheiro nós usamos mais. Então o controle mundial é absoluto. Os investidores talvez investem aqui no Brasil e aí quando escurece no Brasil, amanhece no Japão, está investindo lá no Japão, 24 horas. Então o mundo está sob um grande controle, preparado para o anticristo. Por enquanto nós estamos usufruindo, mas nós sabemos que as partes, né, por exemplo, tudo de bom que tem, agora, nesta forma, mundialmente, da gente negociar, de fazer uma transferência, isso ou aquilo,
está contribuindo para nós hoje, mas ela está sendo preparada para o anticristo. Então o que nós devemos fazer? Antes do falso profeta. Então cabe a nós, igreja, que somos, que como noiva de Cristo, nós devemos manter a nossa fé pura e santa e vivermos firme na palavra de Deus até que Cristo venha. Queridos internautas, professores e professoras, vocês que me acompanharam, aguardo vocês na próxima aula e até lá, na paz do Senhor. Amém.